Olá, alunos do oitavo ano A, oitavo ano B, Escola Jerônimo Galo, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer mais uma correção do nosso roteiro de atividade 1 e 2, referente ao quarto bimestre. Então, nós estamos lá no caderno Aprender Sempre, esse aqui, capinha azul. A ideia é que vocês já tenham ido buscar na escola. Para quem ainda não tem ele físico, eu mandei em PDF para vocês no grupo de WhatsApp nosso de matemática. Então, nós vamos ver as aulas de 1 a 8 e nós estamos falando sobre triângulos. E aí temos aqui aula 1 e 2, condição de existência dos triângulos. Nós vamos ver alguns exercícios, mas antes ele pede para você construir esses triângulos. Então, nós vamos ver a condição e nós vamos fazer alguns exercícios resolvendo alguns problemas. O exercício 1, ele fala que você recebeu alguns canudos do professor. Porque a ideia, gente, é que nós já estivéssemos em sala de aula fazendo esses exercícios, o que infelizmente ainda não é possível. Então, na letra A, ele fala que você recebeu alguns canudos que você vai cortar do tamanho da forma que você quiser para construir esses triângulos. Ah, Patrícia, eu não tenho canudo em casa. Tudo bem, pega um pedaço de fita, linha, barbante, corta do tamanho que você quiser e procura construir um triângulo, tudo bem? Na letra B, ele já dá as medidas para você cortar esse canudo, ou esse barbante, ou essa linha, que é a medida de 3, de 6 e de 11 centímetros, respectivamente. E pede para você montar um triângulo. E ele pergunta se você conseguiu. Se você não pode, não tem fita, barbante, linha ou canudo em casa, faça as retas, né? Pega a sua régua e faça as retas, tudo bem? E ele pergunta se você conseguiu. A ideia aqui, na letra A, depois vocês me contam se vocês conseguiram montar o seu triângulo, mas na letra B, infelizmente não é possível montar um triângulo aqui, porque a condição de existência do triângulo fala que a soma de dois lados tem que ser maior do que o terceiro. Então, quando eu tenho o triângulo de 3, 6 e 11 centímetros, uma dessas condições já cai por terra, porque quando eu tenho um lado de 11, um lado de 6, eu tenho 17 centímetros, ok, 17 centímetros é maior que 3. Quando eu tenho um lado de 11 centímetros mais o lado de 3 centímetros, tenho 14 centímetros, ok, ele é maior que 6. Então, duas condições está dando certo. A terceira, quando eu pego 3 mais 6, ele deve ser maior que 11. Mas 3 mais 6 é 9, não é maior que 11. Então, pensando na letra B, não é possível construir esse triângulo. Na letra C, ele fala o seguinte: Bruno está tentando montar um triângulo com pedaços de canudo de 4, 6 e 7 centímetros. Renata acha que ele não vai conseguir, mas Mariana acredita que ele vai montar esse triângulo. E aí ele pergunta qual das duas tem razão e por quê. Bom, então vamos lá. Temos as medidas de 4, de 6 e de 7 centímetros. Quando eu faço 4 mais 6, é 10. 10 é maior que 7. Quando eu faço o lado 6 mais 7, eu tenho aí 13. E 13 é maior que 4. E quando eu faço os lados 4 mais 7, eu tenho 11. 11 é maior que 6. Então, a soma de dois lados é maior que o terceiro lado. Então, nesse caso, esse triângulo de 4, 7 e 6 centímetros é possível construir sim. E a Mariana, nesse caso, estava correta. Vamos para o próximo, exercício 2. Leia e analise a figura com atenção e responda. Na condição de existência de um triângulo, dados dois segmentos, ou seja, dois pedaços de reta, com medida A, B e C, esses três segmentos de reta formarão um triângulo se e somente se forem satisfeitas as três condições. Aqui, ó, voltando,
No exercício C, ele conseguiu manter as 3 condições. No exercício A, somente 2 condições, as 3 não, por isso não foi possível. Então, para construir um triângulo, eu tenho que estabelecer as 3 condições. A soma de 2 lados tem que ser maior do que o outro. Ele pede para você aqui escrever isso com as suas palavras, essa condição acima. Coloquei aqui uma maneira de se escrever. Então, um triângulo poderá ser formado com 3 segmentos, se e somente se, ou seja, somente assim será possível, se a medida de cada um dos lados for menor do que a soma dos outros 2 lados. Ou eu posso pensar que a soma de 2 lados tem que ser maior do que o terceiro. Tudo bem? Então, aí vocês que vão escrever com as palavras de vocês. Exercício 3. Leia a situação abaixo e responda as questões. Bia tem 4 palitos de medidas 4, 9, 15 e 20 centímetros. Sua tarefa é construir um triângulo utilizando 3 desses palitos. É possível, Bia, construir um triângulo usando os palitos 4, 9 e 15 centímetros? Por quê? Então, vamos parar e pensar. Eu tenho que somar 2 medidas e elas têm que ser maior que a terceira. Tenho que somar todas as vezes. Então, tem que fazer 4 mais 9. 4 mais 9, 4 mais 9 é 13. 13 é maior que 15? Opa! Não, não é maior que 15. Então, aqui eu já sei que não é possível fazer esse triângulo, ok? B. Ajude B a escolher 3 palitos que lhe permitam realizar a tarefa e registre como você pensou para fazer essa escolha. Então, aqui você tem que colocar quais são as medidas corretas e como que você pensou para fazer essa escolha. Então, aqui eu coloquei para você a letra A. Como eu falei anteriormente, não é possível, porque 15 é maior que 4 mais 9, então aí já caiu por terra as 3 condições. E aqui na letra B, é possível apenas com as medidas 9, 15 e 20 centímetros. E aqui eu coloquei a soma que satisfaz essa condição. Claro que você pode explicar isso e colocar isso de outra maneira, né? Quanto mais diferentes maneiras vocês tiverem para colocar, melhor é. Como eu sempre falo para vocês, existem várias maneiras de pensar e de raciocinar para chegar no resultado comum. Tudo bem? Exercício 4. Pense e responda as 2 questões a seguir. Letra A. Um triângulo possui 2 lados de medidas de 5 e de 7 centímetros. Assinale a única medida possível para o terceiro. Lembrando que a soma de 2 lados tem que ser maior que o terceiro. Ou um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados, como você achar melhor para entender. Então, aqui eu tenho as possíveis medidas. E aí você vai estabelecer uma maneira para resolver isso. Você pode somar, por exemplo, 5 mais 7 é 12. Então, esse 12 tem que ser maior que a outra medida. Bom, você tem que ser 12, né, o máximo aqui, aliás, o máximo não 12 não pode ser. Então, menor que 12 não pode ser 20, não pode ser 17, não pode ser 15, né? Então, tenho que pensar aqui, ó, a soma de 2 lados, ela tem que ser maior. Então, 5 mais 7, 12. Pela condição de existência, o terceiro lado deve ser menor que 12. Então, a única medida menor que 12 aqui é 10, que é a letra D, ok? E a letra B, em cada caso, verifique se é possível, né, se existe esse triângulo ou não. Então, vamos lá. Letra A, 3, 5 e 9. Já coloquei aqui para a gente já ir pensando um por um. Então, 3 tem que ser menor que 5 mais 9. Ok, 5 mais 9 é maior que 3.
5 tem que ser menor que 3 mais 9. Ok, porque 3 mais 9, nós temos 12. Só que o 9 tem que ser maior que a soma dos outros dois. 9, ele é 3 mais 8, não é maior que 9. Então, aqui não pode haver um triângulo, não existe um triângulo. Letra B. Opa, desculpa. Letra B. 4 mais 5 é igual a 9. Não pode ser igual, tem que ser menor ou maior, dependendo da maneira que você está enxergando. Letra C, temos aqui 15, 23 e 35. A letra C é a única alternativa correta. Ok? É a única que estabelece, que respeita a condição de existência. Tudo bem? E aí vocês vão conferir depois todas as outras medidas. Continuando aqui, temos o exercício 5. Beto deseja cercar um terreno triangular que tem dois lados medindo 230 e o outro 350 metros. Tá aqui. Então, um lado 230 e outro lado 350. 1 metro de cerca custa R$13. Beto dispõe de R$16.000. Como Beto pode ter certeza que este valor será suficiente para comprar a quantidade necessária para cercar todo o terreno, conhecendo apenas as medidas de dois lados? Bom, qual que é a condição mesmo de existência do triângulo? A condição é que a soma de dois lados seja maior que o terceiro. Então, quando eu fizer 230 mais 350, essas duas medidas têm que ser maior que essa medida aqui. Ou eu posso pensar o contrário. Essa medida aqui tem que ser menor que essas duas medidas juntas. Então, eu vou ter aqui 230 mais 350. 230 mais 350, 0 mais 0, 0, 5 mais 3, 8, 3 mais 2, 5. Então, eu tenho aqui 580. Ou seja, essa medida tem que ser menor que 580. Então, aqui pode ser 580? Não, tem que ser menor. Pode ser 499? Pode. Pode ser 553? Pode. Pode ser 575? Pode. Tem que ser menor que 580. Tudo bem? Então, a soma dos dois lados tem que ser superior, tem que ser maior do que o terceiro lado. E aí a pergunta dele não é qual é a medida máxima daqui, qual é a medida mínima daqui. Não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando se os R$16.000 são suficientes para poder cercar esse terreno. E aí ele fala que o metro desse terreno é R$13. Vamos ver aqui. Então, aqui eu coloquei para vocês a soma dos dois lados, 230 mais 380 é 580. Então, isso significa que a existência dos triângulos, a medida do terceiro lado deve ser menor que 580. E aí eu tenho o quê? O perímetro. O que significa perímetro? A soma de todos os lados, 230 mais 350 e mais 580 aqui desse lado. Vamos arredondar que fica mais fácil para poder fazer os cálculos. Mas lembrando que aqui tem que ser menor que 580. Então, nós temos aqui, somando os três lados, 230 mais 350 mais 580,
nós temos 1.160 metros, que é a medida do perímetro do triângulo. Se cada metro custa R$13, é só eu fazer 1.130 vezes 13. 1.160 vezes 13. 1.160 vezes, aqui é vezes, hein, ó, xzinho, coloquei x para não ficar ponto de ponto final, tá? Então, 1.160 vezes 13, nós temos aqui R$15.080. Ou seja, é possível que com R$16.000 ele cercar todo esse terreno triangular de 1.160 metros de perímetro no máximo? Sim, é possível. Então, lembrando que aqui é o valor máximo que ele vai gastar, pois nós estamos arredondando essa medida. Tudo bem? Então, a gente tem que ficar esperto em matemática. Como eu sempre falo para vocês, um bom matemático, antes de qualquer coisa, é um bom leitor. Então, ele não está perguntando qual é a medida aqui. Ele está perguntando se o valor é possível, ok? Então, continuando. Temos aula 3 e 4. Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Então, agora aqui nós vamos ver os ângulos internos de um triângulo. Exercício 1, leia a atividade seguindo as instruções. Desenhe um triângulo qualquer e meça os seus ângulos internos com o auxílio de um transferidor. Então, a partir de agora, gente, vocês precisam fazer uso do transferidor. Lembra lá no começo do ano, eu falei para vocês que de material nós íamos precisar de régua, folha quadriculada e transferidor. Que principalmente o transferidor vocês precisavam buscar isso, né? Tentar buscar ter esse material. Então, aqui ele pede para você escrever 3 triângulos, determinar as medidas, e aqui é tudo pessoal, porque você vai construir o triângulo do tamanho que você quiser. Então, dependendo da maneira que você construa esse triângulo, ele vai ter um ângulo diferente, minha, do colega e do outro. Por isso que seria interessante aqui nós trocarmos essas informações na sala de aula, o que infelizmente no momento não é possível. Mas construa aí o seu triângulo. Qualquer dúvida que você tiver, mande para mim, tire foto, mande um videozinho que a gente vai conversando, a gente vai tentando se acertar nessas medidas aí na construção desse triângulo. E aqui a parte de comparar com os colegas, mais uma vez, vai ficar para quando nós voltarmos. Então, aqui, lembrando que a soma desses ângulos internos não pode ultrapassar 180 graus. Ela tem que ser igual a 180, preferencialmente, mas como de primeiro momento é a primeira vez que vocês estão aí construindo isso, pode ser que fique muito próximo de 180, 178, 179. Então, no momento, essa margem a gente vai deixar passar. Mas também é um limite, né? Não pode ficar lá no cento e pouquinho, não. Tá bom? Bom, vamos aqui ao exercício. Exercício 2. Os triângulos a seguir estão com as medidas de seus 3 ângulos internos informados. Que tipo de relação podemos estabelecer entre as medidas dos ângulos internos com cada triângulo? Então, aqui nós temos o triângulo retângulo. E como que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque olha só aqui a letra A. 50 mais 40, 90. Triângulo retângulo significa que eu tenho um ângulo formando 40 graus, que eu posso deixar dessa maneira como está aqui, um pedaço de circunferência, né? Porque a hora que eu colocar aqui mais 90, mais 90, mais 90 vai dar 360, ou eu posso deixar um quadradinho, que significa ângulo de 90 graus, tudo bem? E eu tenho aqui um ângulo maior, e aqui eu tenho nenhum ângulo que chega a 90 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo obtuso, que ele ultrapassa a medida de 90 graus. Mas como eu posso pensar em tudo isso?
Eu posso pensar nas medidas, podemos pensar nas relações através da adição, né? Porém, você aí em casa pode ter outras hipóteses, né? Por exemplo, você pode pensar no triângulo retângulo, como eu falei agora, que é 50 mais 40 igual a 90. Você pode pensar que a soma de todas as medidas tem que sempre dar 180. Então, um triângulo, a soma de todos os ângulos internos é 180 graus, ok? Então, seguindo, exercício 3. Esse exercício 3, ele pede, depois eu vou gravar um vídeo para vocês, um vídeo curtinho, fazendo esse experimento, essa atividade, que tem aí algumas instruções. Então, pede para você desenhar um triângulo qualquer numa folha, de mais uma vez a folha que você recebeu, você vai pegar a folha em casa, uma folha sulfite, folha do caderno, enfim. Você vai desenhar um triângulo, você vai pintar esse triângulo, algumas partes, e você vai fazer algumas dobraduras. Eu coloquei aqui, ó, para vocês a maneira de dobrar e de pintar. Mas depois desse vídeo, eu vou postar para vocês um outro vídeo fazendo esse triângulo, para não ficar ainda mais longo ainda esse vídeo, tudo bem? Aí eu faço para vocês as dobraduras direitinho, é bem legal, tá bom? Exercício 4. Rafaela quer construir triângulos e está pensando nas medidas que utilizará para os ângulos internos de cada um. Então, ela tem aqui algumas medidas. E aí, ele pergunta, verifique qual ou quais dos grupos de medidas dos ângulos acima seria possível construir esse triângulo. Ele quer saber o seguinte, de todas essas medidas aqui da Rafaela, qual dessas alternativas é possível formar um triângulo? Lembrando que uma das regras para ter um triângulo, né, além de ter as medidas, como nós já vimos anteriormente, os segmentos, o tamanho do segmento, nós temos também outra condição agora, que nós estamos falando de ângulos. Todos os ângulos, a soma de todos os ângulos internos, não pode ultrapassar e nem ficar longe de 180. Então, eu preciso ter 180 graus na hora que eu somar tudo isso. Bom, 30 mais 50 é 80. 80 mais 80 é 160. Letra A pode ser? Nada disso. Letra A não pode ser, porque não tem 180 graus, ok? Então, a letra A está aqui, não é possível. Letra B, temos 42, 65 e 93. Então, vamos somar isso aqui. Vamos tentar fazer de cabeça. Vamos deixar os números inteiros, tá? Inteiros não, vamos deixar eles na casa de 10. Então, 40, 60, 90. 40 mais 60 são 100. 100 mais 90, 190. Já passou a condição de ser 180 e olha que nem somamos ainda o 2, o mais 5 e o mais 3. Então, a letra B também não pode ser. Então, a letra B, olha só, 42, 65 e 93, quando eu somo, estou chegando a 200. Mas aqui, ó, até coloquei, observe que nesta condição o estudante pode pensar da seguinte forma, 40, 60, 90 já passou, já é 190. Tudo bem? Então, quando vocês forem fazer exercícios que é de alternativa e aí tem essas possibilidades, tenta arredondar, né? Dá uma arredondada para você somar, para você ver se é possível chegar aí ou não. Vamos pensar no outro, ó. Vamos pensar aqui na letra C. 43, 65 e 72. Vamos de novo, ó. 40 mais 60, temos 100. 100 mais 70, 170. 170 mais 2, 172. Mais 3, 175. Mais 5, 180. Ok. Letra C, pode ser. Letra D, 20
40, 110. 20 mais 40, 60. Olha só que facinho que tá aqui, ó. 9 mais 1, 10. Então, ó, 20 mais 40, 60. Mais 10 dos dois juntos, 70. 70 mais 110, 180. Então, aqui também é possível, beleza? Ah, mas eu fiz a continha. Tudo certo, como você achar melhor. Tudo bem? Então, temos aqui essas possibilidades. Exercício 5. A lição de casa de André era medir os ângulos internos do triângulo abaixo e marcar suas medidas. André mediu 2 desses ângulos e deixou o terceiro para medir no dia seguinte. Ao amanhecer, foi terminar sua lição, mas não encontrou seu transferidor. Ajude André a descobrir a medida do terceiro ângulo. Bom, mais uma vez, nós temos que a soma de todos os ângulos tem que dar 180. Eu posso fazer 78 mais 53. 78 mais 53, 8 mais 3, 11, fica 1, sobe 1. 7 mais 5, temos 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais 1 que subiu, 13. Temos 131, esses dois juntos aqui, ó. Mas eu quero saber quanto é esse aqui. Se o total é 180, eu posso fazer 180, que é o total, menos 131. 131, 180 menos 131, aqui é 10. 10 menos 1, 9. Aqui ficou 7. 7 menos 3, 4. E aqui, zerou. 49. Então, esse ângulo é 49, porque 131 mais 49 é 180, é o que eu preciso. Eu posso fazer também que 180 é igual a 78 mais 53 mais x. Somar isso e ver. Tenho várias possibilidades. Coloquei aqui para vocês as possibilidades. Então, eu posso calcular o suplemento, fazendo da maneira que foi feito aqui, somando e subtraindo. Então, 78 mais 53 é 131. 180 menos 131 é 49. Então, a hora que eu somar 78 mais 53 mais 49, vou ter o 180. Ou eu posso pensar que tudo isso daqui tem que dar 180. Então, x, porque eu não sei quanto vale, então aqui é x, mais 78 mais 53 tem que ser igual a 180. 78 mais 53, 131. Então, o x eu vou repetir, ó, tá aqui. X mais 131 é igual a 180. O número que não tem letra, que está sozinho, vem para cá junto com 180. 180 menos 131 é igual a 49. Então, aí tem duas possibilidades que vocês podem fazer. Se você estiver pensando numa terceira possibilidade, envie, que aí é mais uma maneira de se pensar, ok? Exercício 6, observe o triângulo a seguir. Temos aqui um ângulo externo de 120 graus e um ângulo interno que eu não sei quanto vale, foi colocado o valor de y. Outro ângulo externo de 75 graus e o interno que foi chamado de x, que eu também não sei quanto vale. E o ângulo Z. Ele fala o seguinte: assinale as alternativas, assinale a alternativa que indica as medidas dos ângulos x, y e z, respectivamente. Respectivamente, o que significa mesmo que nós já vimos várias vezes. O primeiro é a primeira resposta, o segundo a segunda resposta e o terceiro a terceira resposta. Então, o primeiro aqui é o valor de x, o segundo é o valor de y e o terceiro é o valor de z, ok?
Então, vamos ver como podemos resolver isso daqui. Bom, eu sei que quando eu tenho essa meia-lua aqui, ó, essa meia-lua vale 180 graus. No seu transferidor aí deve ter a meia-lua. É 180 graus. Bom, então aqui está muito tranquilo, porque veja só, se aqui é 120, o total é 180, o y pode ser então quanto? O y só pode ser 60 graus. Se aqui é 75, esse pedaço é 75, e o total é 180, então isso quer dizer que esse x aqui só pode ser quanto? Se eu tenho 180, o total, e eu já sei que uma parte é 75, quanto está sobrando para ser? O que está sobrando aqui é 105, porque 105 mais 75 é 180. Bom, mas eu sei que todos os ângulos de dentro somados têm que dar 180. Eu já tenho 2. Então, eu tenho aqui, ó, 105 graus mais 60 graus. 100 mais 60, 160. Mais o 5, 165. Eu tenho que no total é 180. 180 menos 165 que eu tenho, isso é igual a 15. Porque, ó, 165 mais 15 dá 180. 165 mais 5, 170. Mais 10, 180. Então, aqui eu tenho 15 graus. Só que ele falou que é respectivamente. Então, quem é primeiro? O x. Qual é o valor do x? 105. Depois é o y. Quem é o y? 60. E depois é o valor do z. Quem é o z? 15. Alternativa C. Então, aqui ó, eu coloquei para vocês parte por parte, passo a passo. Então, ó, x mais 75 é igual a 180. 180 menos 75, 105. O y eu sei que aqui é 120. 180 menos 120 é o 60. Aí somou, posso pensar em somar tudo. 60 mais 105 mais z, e depois subtrair. Ou eu posso fazer 60 mais 105 e encontrar. Tudo bem? Aí vocês que vão ver o que encaixa melhor para vocês. Exercício 2. Observe o triângulo a seguir. A medida do ângulo x é... Bom, aqui, mais uma vez, a soma de todos os ângulos tem que ser 180. 90 mais 30, eu tenho 120. 120 para 180, falta 60. Tudo bem? Aula 5 e 6, nós vamos pular ela inteira. Por que nós vamos pular ela inteira? Porque são exercícios que requerem auxílio para fazer com régua e compasso. E aí eu vou gravar um outro vídeo para vocês fazendo esses exercícios, porque são exercícios que requerem ajuda e requerem que nós façamos juntos. Então, depois a gente vê no grupo se é mais interessante fazer uma live, e aí nós vamos fazendo juntos. Se é mais interessante fazer um vídeo fazendo passo a passo para vocês. Isso depois nós vamos discutir sobre essa aula 5 e 6, ok? Temos aqui a aula agora 7 e 8, que nós vamos resolver alguns probleminhas pensando na propriedades de triângulo. Vamos relembrar uma importante propriedade. Para isso, calcule a soma das medidas dos ângulos internos dos triângulos a seguir. Então, aqui nós é só somar, tudo bem? Ah, mas era só isso? Sim, é só isso, só somar. Então, nós temos aqui um triângulo
reto, nós temos um obtuso, nós só vamos somar. 42 mais 120 mais 18, vocês vão ver que todos eles estão corretos, pois a soma dos ângulos não ultrapassam e nem ficam a menos que 180 graus, ok? Exercício 2. Leia atentamente as situações apresentadas a seguir e resolva cada uma delas. No brinquedo a seguir, qual é a medida do ângulo entre a escada e o escorregador? Justifique sua resposta utilizando argumentos matemáticos. Então, aqui ele quer que você faça as contas. Então, aqui temos 55 graus, 30 graus, e ele quer saber quanto é aqui. Podemos fazer como os outros exercícios. 55 mais 30. Opa, esse 30 ficou horroroso. Mais 30 é igual a 85, certo? Se 85 é a soma desses dois, eu quero saber qual é o valor desse. É só eu entender que o total é 180 e desse 180 eu tirar 85, tudo bem? Então, 5 para 10 temos 5. Aqui vou cortar, vai ficar 17. E aqui eu tenho 95. Então, esse ângulo aqui é 95 graus, porque 95 mais 180, desculpa, 95 mais 85 é 180, tudo bem? Eu poderia fazer 55 mais 30 mais x igual a 180. Faço lá, 55 mais 30, 85, mais x igual a 180. O 85 vai passar para o outro lado, subtraindo. Tudo bem, tá aqui para vocês mais uma possibilidade. Então, a medida do ângulo é 95 graus, porque 180, que é o total, menos 55 mais 30 é igual a 95. Tudo bem isso? Voltando aqui, tudo bem? Ficou claro? Qualquer dúvida, manda para mim. Exercício 2. O triângulo ABC é isósceles de base AC. As medidas dos ângulos da base marcado com X são desconhecidas. Escreva como você explicaria a um colega como determinar essas medidas. Bom, primeiro a gente tem que pensar na propriedade do isósceles. Isósceles significa que eu tenho dois ângulos de medidas iguais. Então, ele está assim deitadinho. Se você pensar nele de pé, esses dois ângulos aqui, eles têm a mesma medida. Tudo bem? Então, vamos parar para pensar e fazer isso aqui de cabeça rapidão. Tudo isso daqui tem que dar 180, tudo bem? Eu sei que um lado vale 140, aliás, desculpa, eu sei que um lado vale 40. 180 menos 40 é 140. Se eu tenho que ter essas duas medidas de lados, de ângulos iguais, e eu tenho 140 para dividir em duas partes iguais, significa que aqui vai ser 70 e aqui vai ser 70, porque 70 mais 70, 140. 140 mais 40, 180. Então, eu tenho aqui várias maneiras de se pensar isso. Então, eu coloquei aqui para vocês. A soma de todos os ângulos de um triângulo ABC é igual a 180. Um dos ângulos é igual a 40. Tá aqui. Eu sei que esse mais esse tem que dar 180. Se eu fizer 180 menos 40, que é o que eu tenho, vai sobrar para mim 140 graus. Mas aí, quando eu penso que é um triângulo isósceles, e no triângulo isósceles eu tenho dois ângulos de medidas iguais, e nem precisaria saber dessa propriedade, é só eu pensar que
aqui é x e aqui também é x, se o x num exercício vale 5, todos os x naquele exercício também vão valer 5. Uma mesma letra não pode ter valores diferentes. Também poderia pensar nisso, tudo bem? Então, dois ângulos identificados por x têm a mesma medida. Por que ele tem a mesma medida? Porque uma letra no mesmo exercício não pode ter valores diferentes, tudo bem? Então, é só eu dividir por 2, 70 para cada um. Tá certo? Então, aí você que vai escrever e explicar isso daí, tá? E aí temos aqui exercício 3. Com base na atividade anterior, vamos observar as soluções apresentadas por Bruno e Cristina. Então, tem aqui lá aquele triângulo que somou o problema 1, que ele fez 55 mais 30 igual a 85, fez 180 menos 85 e encontrou 95. O problema 2, ele fez 180 menos 40, encontrou 140, dividiu por 2 e encontrou 70. Isso foi o jeito que o Bruno fez. Vamos pensar no jeito que a Cristina fez. A Cristina pensou que todos os ângulos internos, a soma de todos eles tem que dar 180. Então, ela colocou no ângulo que ela desconhece, ela colocou o valor de x, fez 55 mais 30 igual a 180, somou 85 e depois desse 85 ela mandou para o outro lado, ele estava somando, ele foi subtraindo. No problema 2, ela também pensou do mesmo jeito. As duas letras x mais o 40 tem que dar 180. X mais x, 2x. O número que não tem letra, ela mandou para o outro lado. Ficou 180 menos 40. Encontrou 140. O 2 que estava junto com a letra, multiplicando, ela passou dividindo. Então, cada um fez de uma maneira. Agora, responda. Quais são as semelhanças entre as duas resoluções? Quais são as diferenças entre as duas resoluções? E se existem outras maneiras de se resolver? Aqui é pessoal. Você que vai tentar procurar uma semelhança, você que vai tentar procurar a diferença, e você vai colocar aqui se existem maneiras diferentes de resolver além dessas duas, ok? Então, aqui essa resposta ela é pessoal, tá bom? E temos aqui o exercício 3. Aliás, desculpa, o exercício 4. Aqui é o exercício 4. 3 amigos encontram-se em pontos diferentes, não alinhados em uma praça. O primeiro avista os outros dois sob um ângulo de 62 graus. O segundo avista os outros dois sob um ângulo de 78 graus. 1. Faça o esquema para representar essa situação. Bom, eu já fiz o esquema. Então, aqui coloquei duas possibilidades para vocês montarem esses triângulos. Então, está um amigo aqui. Quando ele olha para um amigo, ele está no ângulo de 78 graus. Aqui o primeiro amigo, que está a 68 graus na visão dele, e o terceiro amigo que não fala visão. E aqui tem uma outra possibilidade de montar o triângulo. Se você montou numa outra possibilidade ainda, por favor, mande isso para a gente. 2. Sob qual ângulo o terceiro amigo irá avistar os outros dois? Então, ele quer saber quanto vale aqui. Perceba que é sempre a mesma maneira de se resolver. Eu posso somar tudo, fazer 78 mais 62 mais x igual a 180. Eu posso fazer 78 mais 62 e ver quanto falta para chegar em 180. Vocês têm aí várias possibilidades, tudo bem? Então, aqui existem diversas possibilidades de fazer esse esquema. Então, coloquei duas possibilidades aqui para clarear talvez a cabecinha de alguns alunos que estejam com dúvida. 2. E aqui nós temos as possibilidades de resolver. Posso fazer 62 mais 78, encontrar 140, e depois fazer 180 menos 40, e aí eu vou encontrar 40. Eu posso fazer que 180 menos 62
mais 78, e eu vou ter 180 menos 140, e vou encontrar os mesmos 40. Posso fazer igual foi feito no ângulo, no exercício anterior, né? Dessa maneira aqui, chamando o ângulo de x, e aí fazer da mesma maneira que foi feito o exercício anterior. Então, fica a critério de vocês. Aqui acabei colocando o exercício igual, então isso aqui, ó, é do exercício anterior, ok? Vou até tirar daqui. Tudo bem? Então, vocês têm aí essas possibilidades, tá certo? Exercício 5, observe o triângulo a seguir. Temos aqui 80, 70 e aqui eu não sei o valor. Qual é a medida do ângulo X? Bom, 80 mais 70, 8 mais 7 é 15. Então, 80 mais 70, 150. Se o total é 180, 180 menos 150, nós temos 30. Então, aqui esse ângulo é 30 graus, ok? Pela maioria dos exercícios, a gente consegue ir pensando e raciocinando e chegando a essas conclusões. Então, aí vocês montam depois a parte matemática da maneira que vocês acharem mais conveniente, tá bom? Exercício 2. Observe o triângulo a seguir. Agora, esse aqui é um pouquinho diferente, ó. Temos 2x mais 20, 4x mais 40, 6x mais 60. E ele quer saber qual é o valor de x. Então, nós temos de descobrir quanto que é x. Mas eu tenho que lembrar que esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo, tudo isso tem que dar 180. Tudo bem? Então, vamos somar, ó. 2x mais 20, ó. 2x mais 20, tá aqui, ó. 2x mais 20. Aqui, 4x mais 40, tá aqui, ó. 4x mais 40. 6x mais 60, tá aqui, ó. 6x mais 60. Tudo isso tem que ser igual a 180. O que eu tenho que fazer agora aqui? Eu tenho que somar as letras x. Então, eu tenho 2x, lembra dos exercícios lá atrás que nós fizemos a apostila? Eu só posso somar termos semelhantes. X com x, número sem letra com número sem letra, A com A, B com B. Então, eu vou somar tudo que é x. 2x mais 4x, eu tenho quantos x aqui? 6x. Mais 6x. Quantos x eu tenho no total? Eu tenho 12x. Vou pôr aqui, ó. 12x. Tudo bem? Agora vamos dos números sem letra. 20 mais 40, eu tenho 60. Mais 60, eu tenho mais 120. O que eu não usei, eu repito, igual a 180. Tudo bem? Aqui, ó, já pulou uma parte. Então, o que eu tenho aqui? De um lado, 12x mais 120 mais 180. A ideia é sempre deixar número com letra de um lado, número sem letra do outro lado. Então, eu vou pegar esse 120, que não tem letra, e vou mandar ele para o lado de cá. Então, vai ficar como? O 12 sozinho, 12x aqui, ó, sozinho, igual a 180, que já estava desse lado, ele continua, menos 120, porque ele era positivo desse lado, ele vem para cá, negativo, menos 120. 12x igual a 60, porque 180 menos 120, 60. Agora eu tenho 12x igual a 60. Eu não quero saber o valor de 12x, eu quero saber o valor só de cada letra x. Então, o 12, ele está
Multiplicando a letra, ele vai passar para o lado de lá, dividindo. Então, temos 60 dividido por 12. 60 dividido por 12 é 5. X igual a 5. Então, aqui é a letra B, ok? Então, eu espero que tenha ajudado vocês esses exercícios, que logo, logo, espero que nós possamos nos ver, mas enquanto isso, nós vamos continuar assim à distância. Não tá fácil para mim, não tá fácil para você, não tá fácil para ninguém, mas nós precisamos nos esforçar o máximo, pessoal, porque a gente tem que tentar aprender o máximo que nós conseguimos com essa pandemia, né? Nós estamos juntos dos nossos familiares. Eu sei que, como eu sempre falo para vocês em sala de aula, cada um tem o seu calo e sabe quando ele aperta. Então, se vocês estiverem com dúvidas, se vocês estiverem com algumas questões, mande para mim no nosso grupo, mande para mim no privado. Vou mandando vídeo, vou mandando áudio, vou dando o meu jeito aqui para a gente tentar aprender o máximo que nós pudermos nessa distância. Eu espero que todos vocês estejam bem, que seus familiares estejam bem, que nada de mal tenha acontecido a nenhum de vocês. Logo, logo eu tenho fé, eu acredito muito que nós vamos estar juntos. E vamos estar juntos de uma maneira ainda mais forte, mais consistente do que antes. Então, valorizem seus familiares, fiquem em casa, façam o distanciamento direitinho. Se precisar sair, use máscara. Tenham cuidado com seus avós, com seus tios, pessoas mais velhas, né? Então, vamos nos proteger, que assim nós protegemos a todos e assim nós podemos voltar ao nosso normal o mais rápido possível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Peço desculpa agora para o finalzinho, o barulho, a cachorra latindo, mas assim como vocês, estou tendo que ficar em casa e fazer as atividades, e não é fácil, como eu já falei anteriormente, mas espero que tenha ajudado vocês um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Lembrando que tem a AP, né? A AP aí, que agora o quarto bimestre é online. Então, as dúvidas que vocês tiverem, por favor, mandem mensagem. Eu estou mandando vídeo para vocês, como que entra, como acessar. Então, as dúvidas de vocês, por favor, entrem em contato. Fiquem bem, até a próxima. Estou com muita saudade de vocês, espero ter ajudado e acompanhe os próximos roteiros de atividade. Um beijo, até mais, até a próxima. Fiquem bem.